Salve, meu povo! Bom dia para você que está nessa manhã assistindo a nossa aula, para você que está aí após o almoço, no final da tarde, boa tarde, e para você que trabalhou o dia todo, que está aí noite adentro, estudando, renovando o seu conhecimento para garantir aí um aprendizado melhor. O meu boa noite. Senhores, hoje nós vamos falar de intervalos. Vamos falar hoje de intervalos. Brasileiro, o que é um intervalo? Um intervalo é quando eu faço uma representação na reta numérica e eu indico ali quais são os elementos desse conjunto. Só que são tantos elementos que fica muito complicado para a gente listar esses elementos. Vamos lembrar que, por exemplo, se eu pegar os conjuntos dos números naturais, eles são infinitos. Então eu tenho conjuntos que vão ter infinitos números. Então eu passo a ter um intervalo numérico. E aí entram todos os números naquele limite que eu estabeleço no intervalo. Tá? E qual é a grande sacada? É você perceber se as limítrofes, se os limites estabelecidos fazem parte do intervalo ou não. A segunda sacada, que eu vou atentar você logo aqui, é você perceber se o teu intervalo é finito, é limitado nas duas extremidades, se é limitado só em uma das extremidades ou se ele é ilimitado nas duas extremidades. Por exemplo, se eu considerar a reta dos números reais, a reta é um intervalo real. Um intervalo ilimitado dos dois lados, onde qualquer número que eu pegar naquela reta está inserido neste intervalo. Porém, se eu pegar apenas os números naturais, eu terei os números que estão à direita do zero. Né? Eu terei os números que estão à direita do zero. Ora, se eu quero os números que vão estar à direita do zero, esse intervalo vai ser limitado no zero e infinito para a direita do zero. Vamos ver isso na prática? Vamos olhar aquela reta de números reais que a gente apresentou para você lá na aula passada. Lembra da aula passada? Isso, na aula passada. Você que não assistiu, vai lá, dá uma assistida no vídeo. Temos dois vídeos sobre isso, esse é o terceiro. Né? No primeiro a gente fala de uma noção geral de conjuntos, depois a gente fala das operações com conjuntos. E agora estamos falando de intervalo. Vamos lá. Vamos ver a reta real aí. Pronto, está aí a reta. Ora, o que eu dizia para os senhores? Se eu quiser considerar apenas os números que estão à direita do zero, se eu quiser todos os números que estão à direita do zero, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que eu quero considerar todos esses números aqui, olha. Todos eles, todos, sem exceção. Vai entrar o 0,2, vai entrar um meio, vai entrar um terço, entram todos, vão entrar todos. Ora, fica muito complicado a gente listar. É muito complicado, eu tenho infinitos números, eu vou morrer e não vou acabar de listar esses números, correto? E aí a sacada, qual é a sacada? Vamos lá. Como eu quero todos, e este lado, o lado direito, vamos lembrar que à direita do zero eu tenho os números positivos. E eu quero todos, esse está tendendo ao infinito, né? Então ele vai para o infinito positivo, ok? Se eu considerasse a esquerda, eu teria o infinito negativo, ok? Então, para a direita mais infinito, para a esquerda menos infinito. Beleza? Primeira consideração é essa. Segunda consideração, como o infinito não tem fim, e eu preciso representar isso, eu vou usar um parênteses aqui. Lá no final eu boto um parênteses aqui no infinito, tá bom? Bom, aí vem a pergunta: o zero entra ou o zero não entra nesse intervalo? O zero pertence a esse intervalo ou o zero não pertence a este intervalo? Simples. Se o zero não pertence a este intervalo, eu terei no zero uma bolinha aberta. Essa bola aberta indica que o zero não pertence ao intervalo. Porém, todavia, entretanto, contudo, se o zero pertencer ao intervalo, se o zero estiver inserido no intervalo, eu, ao invés de uma bolinha aberta, eu terei uma bolinha
fechada. A bolinha fechada indica que o número que está na extremidade pertence ao intervalo. A bolinha aberta indica que o número da extremidade não pertence ao intervalo. Ok? Vamos ver como é que se apresenta em termos de notações e tudo mais. Está aí a representação para você. Vamos lá. Ora, lá no eixo, na reta real, o que que nós temos? Vou pegar aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó, bolinha aberta, tá vendo? Significa que o A e o B não vão entrar. O A e o B não vão entrar. E se eu quiser escrever isso por uma sentença matemática? Aí é o seguinte: toda vez que não tiver o sinal de igualdade, é porque o extremo não entra. Se o extremo entrar, eu vou colocar igualdade, tá bom? É bom, raciocínio é simples, tá? Tu tens uma reta real e tu queres os números que estão entre -2 e 2. Beleza. Ora, se eu quero os números que estão entre -2 e 2, eu quero os números que estão neste intervalo limitados entre -2 e 2. Tudo bem, só que o 2 e o -2 não entram, porque eu quero os que estão entre eles. Então, eu quero todos os números, que eu vou chamar de x, não sei quais são. Só que esses números são maiores que -2 e são menores que 2. Ok? Então, o -2 é menor que esse número, qualquer que seja ele, e o 2 é maior que esse número, qualquer que seja ele. Observe que aqui eu não botei o sinal de igualdade. Não coloquei porque eu não quero que eles entrem. Mas, não, eu quero que entre o -2 e eu quero que entre o 2. Como é que eu faço aqui na sentença? Eu vou lá e boto o sinal de igualdade. Estou dizendo para você, são os números que vão desde o -2 até o 2, incluindo o -2 e o 2, tá bom? Em termos de notações simbólicas, quando a bolinha está aberta, que eu uso o sinal de menor sem a igualdade, né? Observe que eu estou falando onde eu tenho duas bolinhas, tá? Eu uso o sinal de menor sem a igualdade, eu vou ficar atento ao seguinte: bolinha aberta significa que você vai usar colchete aberto. Colchete aberto é o seguinte, abertura para fora, tá? Então observe aqui, ó. Vamos olhar bem aqui, ó. A bolinha está aberta no A e no B. Então, quando eu olho para cá, eu vou ver que esse colchete ele não está virado para o A, ele está virado para fora. E ele não está virado para o B, ele está virado para fora. Isso significa que não entra o A, isso significa que não entra o B. Não quero usar colchete, é chato. Eu quero usar outra coisa. Use o parênteses se a bolinha for aberta. Tá bom? Se a bolinha for fechada, posso usar parênteses? Não, senhor. Você só usa o parênteses se a bolinha for aberta. Vamos olhar o segundo exemplo. No segundo exemplo, as duas bolinhas estão fechadas. Olha, a bolinha está fechada no A e ela está fechada no B. E você vai observar que quando eu comparo com o primeiro, a única diferença é a igualdade, porque agora eu quero que entre o A e agora eu quero que entre o B. E o colchete? O colchete, ao invés de estar voltado para fora, agora ele está voltado para dentro. Agora ele está voltado para dentro. Observe os colchetes, tá? Colchete voltado para dentro significa que as bolinhas estão fechadas e esses elementos fazem parte do intervalo, pertencem ao intervalo. Colchete voltado para fora significa que os elementos, os extremos, não fazem parte do intervalo. Beleza? Muito bem. Olha o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, eu tenho uma bolinha fechada e eu tenho uma bolinha aberta. Observe que na sentença eu vou ter todos os valores de x que estão entre A e B, porém, eu quero também o A. Então, eu botei um sinal de igualdade, mas eu não quero o B. Então, aqui é só o menor. Vamos olhar o colchete. Quando eu olho os colchetes, o que eu vou observar?
Colchete fechado no A, porque a bolinha está fechada no A. Colchete aberto no B, porque a bolinha está aberta no B. Ok? Então, o raciocínio é simples. O elemento entrou, fecha a bolinha, fecha o colchete. Não, não entrou, deixa aberto. Aberto, bonitinho. E quando não entra, olha aqui, olha o B aqui com um parênteses representando o B. Por quê? Porque o B está de colchete aberto. Senhores, os três últimos exemplos versam sobre a infinitude em um dos lados. A infinitude em uma das sequências, ou para a esquerda ou para a direita, do teu intervalo. Se eu só tenho um elemento limitando, aí eu não posso usar mais só o sinal de menor. Aí eu tenho que analisar. Vem cá, o que que eu quero? Eu quero os elementos que estão à esquerda, então eu quero os elementos que são menores que esse número. Não, eu quero os elementos que estão à direita. Então, se eu quero os elementos que estão à direita, eu quero os elementos que são maiores que esse número. Ok? Vamos lá. Observe que aqui eu quero todos os elementos que estão à esquerda do B. Ele tende a menos infinito. Se ele tende a menos infinito, eu quero o x que é menor que b. Eu quero todos os valores de x que estão na reta e que são menores que o b. Estão à esquerda, são os menores. Beleza? Como é que eu represento? Vamos lá para os colchetes e vamos olhar os colchetes. Ora, quando eu olho os colchetes, o que que eu vou enxergar? Olha o menos infinito aqui. Olha o menos infinito aparecendo aqui. Ele vai de menos infinito até o B. O B vai entrar? Não vai. E por que que o B não vai entrar? Porque aqui é menor, não tem igual. Ah, não gostei dessa explicação. Me explica de outro jeito. O B não entra porque a bolinha está aberta. Ele só entraria se a bolinha estivesse fechada. Então, eu vou avaliar. Diante do que me apresentarem numa questão, se eles me apresentarem notação simbólica, se me apresentarem a representação no eixo, ou se me apresentarem a sentença matemática, eu tenho como avaliar se os extremos estão inseridos, se eu só tenho um extremo, para onde é que está crescendo? É para o menos infinito? É para o mais infinito? Essas avaliações vão depender do elaborador da sua questão. Quando o elaborador pensa na questão, ele vai te dar essas informações e ninguém vai te perguntar: ah, me diz aí se é mais infinito. Não, o elaborador pressupõe que essas informações você conhece. Tá bom? Segundo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto caso. Olha aqui. Olha aqui o A. Bolinha fechada. Bolinha fechada no A. Significa que o A vai entrar. Significa que vai aparecer a igualdade lá no menor ou no maior. Quando vou analisar ainda. Né? E significa que aqui já vai ter um colchete fechado. Bom, eu quero os números que estão à direita ou à esquerda do A? Eu quero todos os números que estão à direita do A. Eu quero os números que estão à direita do A. Se eu quero os números que estão à direita do A estão todos os números positivos. À direita do A estão todos os números positivos, ok? Se à direita do A estão os números positivos e o A vai entrar, primeira coisa, vai aparecer o sinal de igualdade aqui. Como eu quero os números à direita, eu quero os números que são maiores do que A. Então, eu quero todos os x que são maiores ou igual a A. Maiores ou igual porque a bolinha está fechada. E lá na notação simbólica, como é que vai ficar? Ora, muito simples. Se está à direita, está indo para mais infinito. Então, eu vou sair do A com bolinha fechada, colchete fechado e vou até o mais infinito. Saio do A com bolinha fechada, colchete fechado e vou até o mais infinito. Posso botar um parêntese aqui no infinito? Pode. Posso botar um parêntese aqui no A? Não pode. Por que não pode? Ora, brasileiro, não pode porque o A está inserido no conjunto. E o parêntese só pode entrar se o A for bolinha aberta. Não é bolinha aberta. Se o A não tiver igualdade no menor ou maior. E aí tem. Então, não pode botar parênteses. Beleza? Muito bem.
O último caso. No último caso, observe o seguinte: eu quero todos os valores que estão à esquerda do A. Então, à esquerda do A, eu quero os valores negativos. E eu quero os valores que estão à direita do B. Aqui eu quero os valores que são positivos. O A, quando cresce à sua esquerda, ele cresce para menos infinito. E o B, quando cresce à direita, ele cresce para mais infinito. Olha como vai ficar. Então eu quero os valores de x que são menores do que A. Está bem aqui, ó. Todos os valores de x que são menores do que A. E eu quero os valores de x que são maiores ou iguais a B. Eu quero os valores de x que são maiores ou iguais a B, porque estão à direita, são os maiores. E iguais por quê? Porque o B está de bolinha fechada. Dê uma olhada lá. O B está de bolinha fechada, ok? Muito bem. E na notação simbólica? Ora, aqui eu tenho dois intervalos representados na mesma reta. Então, eu vou precisar fazer uma união. Preciso fazer uma união. Eu quero um intervalo, primeiro, que vai do menos infinito até o A. Do menos infinito até o A. Esse entra primeiro. Depois, eu quero um intervalo que vai do B até o mais infinito. Esse é o segundo. Tá? Então, o primeiro intervalo do menos infinito até o A. O segundo intervalo do B até o mais infinito. Ok? Brasileiro, nesse infinito, colchete para fora ou para dentro? Para fora. Não pode ser para dentro. Pra, para dentro apenas quando o elemento está inserido no intervalo. Colchete para fora. Posso substituir por um parênteses? Pode, sem problema nenhum. Aqui não aparece, mas você poderia colocar sem prejuízo menos infinito até o A. E aí observe que o colchete está aberto nos dois, parênteses nos dois. União. Aí vamos lá. Do B, colchete fechado, até o mais infinito, com parênteses lá no mais infinito. Ok? Então, tranquilo, bem trivial, bem legal. Vamos ver dois exemplos aqui, para a gente finalizar? Vamos lá. Primeiro exemplo. Eu quero representar um intervalo que é, quero um intervalo que é aberto no menos 2 e é fechado no 3. Ele é aberto no menos 2 e ele é fechado no 3. Ora, como é que eu vou representar esse intervalo? Primeira coisa, vamos fazer aqui a sentença matemática dele. Eu estou partindo da notação para a representação agora. Estou fazendo a volta, tá? Vamos fazer a sentença matemática. Eu quero todos os valores de x. Eu quero todos os valores de x. Se eles estão entre o 2 e o 3, entre o menos 2 e o 3, a dúvida é saber quem entra e quem não entra. O 3 está com o colchete fechado, então vamos botar um igual aqui. Ficou feio. Então vamos colocar aqui menor ou igual. O 2, colchete aberto, voltado para fora. Vai entrar igual aqui? Não, senhor. Então eu quero todos os valores de x que estão entre o menos 2 e o 3. Observe, eu quero todos os valores de x que estão entre o menos 2 e o 3. Ora, o menos 2 vai entrar? Não, bolinha aberta no menos 2. O menos 2 vai entrar? Não vai entrar. Bolinha aberta no menos 2. Tá? O 3 vai entrar? Vai sim, senhor. Colchete fechado. Então, lá no 3 eu vou botar uma bolinha fechada. Está representado o meu intervalo, que vai desde o menos 2 até o 3. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Eu quero representar um intervalo que vai de menos infinito até o zero. Olha aqui o que eu vou fazer. Parênteses no menos infinito e parênteses no zero. Primeira pergunta.
Vamos lá. Quando eu vou representar isso, quando eu vou fazer a representação na sentença, tá? Como é que vai ficar? De menos infinito a zero. Só tem um limite. O limite dele é o zero. É o único limite é o zero, tá? Então eu vou lá no zero, logo vou dizer, é bolinha aberta ou fechada? Se é parênteses, a bolinha tem que ser aberta. Então eu já sei que lá no zero eu vou ter uma bolinha aberta. E ele vai do zero para o menos infinito. Então, campeão, olha, ele vai crescer aqui para menos infinito. Vai crescer do zero até menos infinito. Vai pegar todo esse povo aqui, ó, que está crescendo para a sua esquerda, do zero até o menos infinito. Como é que vai ficar a minha sentença? Vai ficar: eu quero os valores de x, tal que x seja menor do que zero. Posso botar o igual aqui? Não, porque olha a bolinha lá. A bolinha está aberta. Olha a bolinha. Bolinha está aberta. Se a bolinha está aberta, não posso botar o sinal de menor. Só poderia botar menor se a bolinha estivesse fechada. Ok? Grande abraço. Ficamos por aqui. E fique de olho, fique de olho, fique de olho. Tá? Quer dar sequência? Quer ir adiante? Vai lá. Nós vamos lançar já já. Nós vamos ter aí uns vídeos que vão falar das funções, que vão te dar uma noção básica de função. Vamos falar das funções do primeiro grau, da função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. E nós vamos produzindo os vídeos gradativamente, a gente vai passando a ter conteúdo. E eu espero que esses conteúdos ajudem você na sua trajetória, ok? Como eu disse na aula passada, eu ia dizer assim, dá uma curtida. Mas meu moleque disse, não, pai, curtida, não, curtida é do povo da antiga, agora é o like. Então eu digo assim, você é da antiga, tá assistindo aí? Dá uma curtida. Você é jovem, é atual e tal? Então, campeão, dá um like. O importante é você chegar lá e dizer pra gente se você gostou, que é pra gente ter uma noção e ir melhorando aqui a nossa postagem, o nosso vídeo, o nosso fazer. Grande abraço, fico por aqui. Tchau, meu povo.